E aí, bora falar de um bicho que, olha, todo mundo conhece. E talvez até tenha um medinho, a vespa. Mas e se a gente dissesse que por trás daquele zumbido e da má fama existe um verdadeiro gênio da engenharia, da agricultura e até da tecnologia? Pensa rápido aí. Quando alguém fala vespa, qual é a primeira coisa que aparece na cabeça? Para muita gente, a resposta vem na hora. E vamos combinar, não costuma ser nada muito bom. Pois é, perigo, picada, medo. É quase um reflexo, né? Uma associação automática. Só que essa é só uma parte minúscula da história toda. E a outra parte? Ah, essa é surpreendente. Então, que tal a gente virar essa chave? E se a palavra para definir esse inseto tão incompreendido fosse futuro? Pode até soar como ficção científica, mas a ciência está aí para provar que é a mais pura realidade. Bom, o primeiro lugar onde a gente encontra essa genialidade toda é literalmente na casa delas. Os ninhos de vespa são verdadeiras obras de arte da engenharia natural. Vamos conhecer as especialistas no assunto, as vespas do papel. Elas são as mestras construtoras do mundo dos insetos. E acredite, elas têm muito a nos ensinar sobre arquitetura sustentável. O processo que elas usam é simplesmente brilhante. Basicamente, elas inventaram a fabricação de papel muito, mas muito antes de nós. É um processo incrível. Elas raspam pedacinhos de madeira, mastigam com a saliva, transformam numa polpa e com essa pasta vão construindo o ninho, camada por camada. E é aqui que a mágica acontece, a conexão com a nossa tecnologia. Pensa bem, o papel da vespa é super leve, resistente e totalmente biodegradável. É um modelo perfeito para novos materiais de construção sustentáveis. Já existem pesquisas que usam essa lógica para impressão 3D com polímeros orgânicos, criando estruturas complexas e ecológicas. Mas calma, a genialidade da vespa não para na arquitetura, não. Vamos sair um pouco do ninho para ver o papel fundamental que elas desempenham no mundo ao nosso redor. Pois é, por mais que muita gente considere a vespa uma praga, a verdade é exatamente o contrário. Elas são, na realidade, uma das maiores aliadas que a gente poderia ter na agricultura. E olha só que interessante. As vespas são predadoras vorazes de insetos que acabam com as plantações, como pulgões e lagartas. Elas fazem um controle de praga super específico, de graça. O que isso quer dizer na prática? Menos necessidade de usar pesticidas químicos na comida que chega na nossa mesa. E a lista de talentos não para por aí. Quando se fala em polinização, todo mundo pensa em abelha, né? Mas as vespas também são importantíssimas nesse processo. E, em alguns casos, elas são simplesmente insubstituíveis. Para entender o tamanho da importância delas, olha só este caso do figo. A relação entre o figo e a vespa do figo é uma das parcerias mais incríveis da natureza. Sem essa vespa específica, que evoluiu junto com a planta, o figo simplesmente não existiria. Fim da história. Agora, a gente vai entrar na parte mais, digamos, futurista da história. É aqui que a biologia da vespa vira um projeto de engenharia para as tecnologias do amanhã. Agora se prepara, porque o que vem aí é de cair o queixo. A gente costuma pensar em vespas como insetos de alguns centímetros, certo? Mas a diversidade de tamanhos no mundo delas é absurda. É isso mesmo que está na tela. 0,12 milímetros. A menor espécie de vespa do mundo é menor que um grão de sal. É quase poeira. Só para se ter uma ideia do que isso significa, essa vespinha minúscula poderia usar um fio de cabelo como se fosse uma pista de pouso. É um ser vivo complexo, funcional, quase invisível a olho nu. E por que isso é tão importante? As implicações são gigantescas. Estudar como um organismo tão pequeno funciona nos dá o projeto perfeito para a próxima geração de micro-robôs, de sensores minúsculos. Imagina só, microdrones para tarefas de exploração ou até para aplicações médicas dentro do corpo humano. E a inspiração não para por aí não. Até o design da vespa, o formato do corpo dela, nos ensina muita coisa. A famosa cintura de vespa, por exemplo, não influenciou só a moda. Ela também inspira designs estruturais que precisam de força e flexibilidade. E as cores, amarelo e preto, é o sinal universal da natureza para cuidado, um princípio que a gente copiou para placa de segurança e alertas de perigo. Então, depois de tudo isso, a gente percebe que a nossa jornada mudou completamente o jeito de olhar para esse inseto, né? Aquilo que muitos viam apenas como uma praga é, na verdade, uma pioneira em várias áreas do conhecimento. Resumindo a ópera, as vespas são arquitetas brilhantes, controladoras de pragas super eficientes, polinizadoras essenciais e ainda por cima uma fonte de inspiração para a tecnologia do futuro. 4 papéis vitais concentrados em um único ser.
E para fechar, fica aqui uma provocação. A história da Vespa é um lembrete poderoso de que a natureza está cheia de gênios escondidos, muitas vezes onde a gente menos espera. A grande questão que fica é, se a gente subestimou tanto a Vespa, o que mais de incrível pode estar passando despercebido bem debaixo do nosso nariz?